Oi, pessoal, vamos lá começar a nossa revisão, certo? Tentar levantar os principais pontos do sistema linfático, porque essa parte introdutória vai cair na prova e vai ter questões tranquilas relacionadas a isso. Vocês não podem perder esses pontos. Então, assim, vamos lá começar, certo? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp depois. Diz, ó, tu falou isso aqui, manda. Estamos aqui para se ajudar, certo? Então, assim, quero facilitar o entendimento de vocês. E aí qualquer coisa vocês vão falando. Vamos lá. De início, eu quero que a gente lembre o seguinte, que o sistema linfático, ele nada mais é do que uma rede complexa de vasos. Ele possui vasos, ele possui capilares, a gente vai falar disso ainda, possui tecidos, a gente vai falar de tecido malte, tecido Balt, possui órgãos primários e secundários, a gente vai falar disso também. E a parte mais importante é que ele atua junto ao sistema circulatório. O pessoal esquece muito disso. Nós temos o sistema circulatório que carrega, né, o nosso sangue, tem tanto o sangue venoso como o arterial, e ao lado dele existe o sistema linfático, que vai tentar controlar os líquidos que possuem no sistema circulatório. Além de controlar, ele vai tentar ainda fazer o que, pessoal? A drenagem, ele vai limpar, vai tirar patógenos que tem nesse líquido que sobra do plasma, que sobra dos vasos, certo? Então, a principal função que a gente fala é drenar esse excesso de fluido dos tecidos, das células. Porque a gente sabe, se uma célula está passando por algum problema, ela secreta algo para fora. E aí, isso que vem para fora vai para o líquido intersticial, que é a base, certo? Da linfa. A gente vai falar disso também. Então, existe toda essa relação com o sistema circulatório, não esqueçam disso, certo? E por isso que, por fazer limpezas e retirar patógenos, ele sempre vai estar relacionado com essa defesa, né, contra infecções e doenças, certo? E aí vai estar sempre tendo essa correlação com o sistema imunológico. Aí a gente fala, né, da sequência de eventos para ter essa relação dos capilares com os vasos. E aí, qual é a sequência, senhor? Existe a drenagem inicial, certo? Do fluido pelo sistema linfático. Aí vai ter a filtragem da linfa nos linfonodos. Os linfonodos vão receber essa linfa e vai realizar a filtragem. Depois, a linfa vai de forma sucessiva, né? Porque assim, cada linfonodo que ela passa, ela é filtrada de novo. E aí, depois que filtrar o último possível, ela volta para a corrente sanguínea, pelas veias subclávias, certo? E aí vai ter essa incorporação da linfa ao plasma de novo sanguíneo. E aí volta ao sangue, volta ao sistema circulatório, certo? Ó, e aí passa pelo sistema cardiovascular, que ele é importantíssimo, ó, no sistema circulatório, certo? Aí vai ter distribuição de nutrientes, oxigênio, manutenção do volume para as células adjacentes do lado. E por fim, o que não é importante desse líquido vai ser o que é excretado, tanto urina como nas fezes, né? Então, assim, de forma rápida e bem leiga, o sistema linfático ele vai apenas limpar o líquido que veio do sistema circulatório e devolver para o sistema circulatório. Podem ver ó, que a gente vai ter uma união aqui, ó, a nível de subclávia, certo? Então, existe essa conexão que é importantíssima. Revisar as funções, pessoal. Drenagem do fluido, a gente já falou, e aí a gente fala disso de hiperfluxo, porque é uma drenagem muito rápida. Ela evita edema quando a drenagem está sendo feita da maneira correta. Então, esse excesso de fluido do plasma, do líquido, ele vai voltar para a corrente sanguínea. Então, vai ter essa drenagem, drena, limpa e volta para a corrente sanguínea, certo? A gente já falou da questão da filtração de patógenos. Então, vai remover patógenos, vai remover partículas estranhas. Transporte de gordura, o pessoal esquece dessa função, é muito importante também. Esse líquido, ele tem uma alta capacidade de absorver lipídios e vitaminas lipossolúveis, né, que é as quedas, né? Vitamina K, E, D, A, por isso que é queda. Ó, caiu porque tinha muito lipídio. E aí vai formar o que a gente chama de quilomicron, vocês já estudaram isso em metabolismo e em tutoria. Então, é ele que forma o quilomicron aqui, ó. Vejam que interessante. Tem a questão da resposta imunológica, a gente já falou, questão de filtração de patógenos, porque vai ter células imunológicas na linfa, certo? Questão também de manutenção de homeostase, porque é um líquido que ele pode estar tanto na corrente sanguínea quanto nos vasos linfáticos. E aí, ao depender das pressões, pressão hidrostática, pressão oncótica, a gente vai falar disso ainda mais para frente,
Esse líquido, pessoal, pode fazer o edema. Muito paciente chega, certo, com edema de membros inferiores, porque está com muito líquido intersticial entre as células, por isso que incha o paciente. Então, a manutenção da homeostase é uma função muito importante dele. A gente passa, e aí eu sempre falo que é muito importante a gente estudar o espaço intersticial para vocês lembrarem o que ele é, né? Lembre que o espaço intersticial está entre as células. Então, tudo isso aqui é espaço intersticial. E aí vai desembocar nos capilares linfáticos, onde forma a linfa. Então, a linfa, ela já foi o quê? Líquido intersticial. Então, lembrem disso, certo? Existe essa correlação. Então, ele é um microambiente que envolve células do tecido do corpo, ou seja, está ao redor dessas células, e ele tem água, íons, proteínas, certo? Nutrientes. E aí, a partir disso, vai formar esse fluido, esse espaço intersticial que tem o líquido intersticial, vai formar o fluido que a gente chama de linfa. E aí o movimento desse fluido, pessoal, vocês já estudaram isso também, a gente chama de forças de Stalin, que a gente tem a força hidrostática. A força hidrostática, ela faz uma força para aumentar o líquido intersticial. A força oncótica é a força das proteínas que estão no plasma em si. Então, é uma força contra a formação de líquido intersticial. Então, vocês concordam comigo que um é a favor, a outra é contra. Tem que ter um equilíbrio entre essas forças. A hidrostática, ela tem que vencer, porém, ela vence de forma moderada. Porque se ela vencer muito, vai entrar muito o quê? Líquido. E se a oncótica vencer muito, vai entrar pouco o quê? Líquido. Certo? Então, existe essa correlação que vocês precisam saber. E aí lembrar que a maior parte desse líquido intersticial que está aqui, ele volta para os capilares, certo? E aí o que sobra vem para formar a linfa. Então existe essa correlação também. Então essa linfa volta também depois, posteriormente, para a corrente sanguínea. Porém, a maioria já volta aqui e a pequena parte vem para a linfa. Aqui só coloquei para vocês verem ó, a pressão hidrostática a favor do líquido intersticial e pressão osmótica ou oncótica contra o líquido intersticial, certo? Então, existe essa correlação. Lembrar disso. Aqui eu coloquei também para a gente lembrar que vocês estudaram isso, leak e leque, né? O leak, isso aqui tudinho é o leque. Lembram disso? Então, lembrar que é líquido intersticial e o plasma. O plasma pode trazer muito líquido para cá, ou o líquido intersticial pode trazer muito líquido para cá, e vice-versa. Lembrar de tudo isso. Lembrando que estou fazendo uma revisão bem rápida, entendeu, pessoal? E aqui eu coloco a relação com reações. Lembrar que inflamação, o que é que a inflamação faz? Vai liberar o que, pessoal? Muitos mediadores inflamatórios, histamina, prostaglandina. E aí vai aumentar a permeabilidade dos capilares. E é o que acontece? A pressão hidrostática aumenta. Consequentemente, edema vai acontecer. Mesma coisa a retenção de sódio. Se fica muito sódio no líquido intersticial, o que é que vai acontecer? Vai vir muito o quê? Líquido também para o líquido intersticial. Porque sódio, potássio, substâncias sólidas retêm água por osmose, certo? E aí vai poder ter edema também. Lesão vascular, o líquido vai passar mais facilmente. Hipóxia também, falta oxigênio inadequado, aí existe o que a gente chama de fatores de vasodilatação, e aí aumenta também o líquido. Então, assim, toda vez que a gente fala de sistema linfático, a gente sempre relembra e raciocina com duas coisas, ou hipertrofia do linfonodo, ou edema, certo? E aí a gente começa já a falar da linfa. Eu estou seguindo o roteiro que o professor fez para vocês, certo? E aí, lembrar que a linfa, ela é um líquido que possui menos proteínas que o plasma, certo? Em relação às suas células, 99% são linfócitos, não possuem hemácia em sua composição, e cerca de 2 a 4 litros são drenados diariamente, certo? São apenas informações. A origem da linfa é formada a partir do fluido intersticial que a gente já falou, certo? Composição, a gente já falou, água, proteínas, lipídios, resíduos celulares, linfócitos, a gente já falou também. Falamos da função imunológica, falamos do transporte de gordura, a questão da filtração, que ela vai passar pelos linfonodos, onde vai ter a filtração, olha o linfonodo aqui, ó. A questão da recirculação vai voltar para o sangue, certo? A cor, a linfa normalmente é clara, certo? Porém, ao depender da sua localização, ela muda de cor. Por exemplo, a linfa, onde tem questões mais abdominais, a gente tem mais gordura nela, então ela fica um pouquinho mais amarelada. Então ela muda a sua coloração, certo? E aí, o fluxo dela, pessoal, que a gente vai falar mais na frente, ela é impulsionada por contrações musculares. Então vai ter válvulas e vai ter músculos que ao contraírem, movimentam a linfa, certo?
E aí, só para revisar, líquido intersticial se torna linfa, ok? E aí, passando de falar do líquido em si que vai ser transportado, a gente começa a falar dos primeiros, das unidades básicas dos vasos linfáticos, que são os capilares linfáticos. É a mesma relação, existe vaso, que é a artéria, existe arteríola. Então aqui seria como se fosse a arteríola, mas aqui é os capilares linfáticos. Eles são simples, pessoal, e possuem endotélio simples. Então o endotélio dele é bem simples. Ele tem junções frouxas justamente para deixar uma abertura, certo? Para ter mais permeabilidade, para permitir a entrada de proteína, fluidos, certo? Então, maior permeabilidade. Ele tem uma estrutura livre, que a gente chama de fundo cego, ou seja, isso aqui é cego. Isso facilita o início, certo? De sua filtração. Possui válvulas internas semelhantes às da veia, a gente vai mostrar também. E faz a coleta de substâncias, né? Proteínas, tudo isso que a gente já falou. Aqui, por exemplo, as válvulas aqui, tá vendo? E aí ela fecha para evitar o retorno. Então, tem válvulas semelhantes às das veias, para que a linfa não pare. Se ela parar aqui, vai coagular, certo? E aí vai ter problema no sistema linfático também, certo? Então, assim, as válvulas são um ponto, assim, muito importante que vocês precisam lembrar. Ó, de novo aqui, ó, só para vocês lembrarem, ó. Células, certo? O capilar, ó, eles são fundo cego, tá vendo? Não tem continuação com alguma outra coisa, fundo cego. E aí, por quê? Porque se origina de tecido conjuntivo frouxo, que é esses aqui, os fibroblastos, ó. Certo, pessoal? Então, eles podem ficar mais próximos, ó. Podem ver aqui, esses aqui estão mais próximos de arteríolas, e esse lado aqui está mais próximo de veias. Então, vai ter isso, essa correlação também, que a gente vai falar. Ok? Então, vamos prosseguir. Outra imagem aqui também, ó, a questão do sistema venoso, certo? E aí, ó, a gente tem, né, ó, o líquido intersticial sendo formado aqui. Aí a gente tem células, patógenos que vão ser drenados para os capilares linfáticos, que vão se transformar em vasos linfáticos. Aí depois se transforma em quê, pessoal? Troncos linfáticos. E aí se transforma em ductos linfáticos. E aí vai ter essa sequência que vocês precisam saber, certo? Então vocês precisam saber dessa sequência também. E, importantemente também, os linfonodos, certo? Que aqui a gente vai ter os sinusoides, vai ter regiões que vão fazer a limpeza geral, porque aqui vai ter linfócitos T, a gente vai falar disso tudinho. Aí, ó, saindo dos capilares, a gente entra nos vasos linfáticos. Os capilares linfáticos, ele aumentam, certo? Com o tempo, o seu diâmetro. Eles se tornam o que? Vasos linfáticos. A gente já falou, possuem válvulas, certo? São vasos que têm paredes finas e distensíveis. Vai realizar a drenagem tanto superficial quanto profunda. Isso aqui é importante, isso cai em prova. Os vasos superficiais, pessoal, eles se encontram na área subcutânea, que a gente chama de tecido subcutâneo, que é um tecido mais gorduroso, é mais superficial, certo? E ele fica superior à face muscular e normalmente acompanha veias. Já os vasos linfáticos profundos se encontram mais nas vísceras, certo? Abaixo da face, não acima, e acompanha mais artérias, porém, eles acompanham artérias e veias profundas. A gente vai falar disso aqui já já. E aqui eu faço de novo esse resumão. Ó, vasos linfáticos profundos acompanham mais artérias e veias profundas, certo? Ó, coleta a linfa de músculos esqueléticos, pescoço, membros e troncos. Drenam órgãos da cavidade torácica, né, e abdômen e pelve, certo? Então, existem essas informações que vocês precisam saber. Mesma coisa com os superficiais. Acompanham veias superficiais, então, localizado superior à tela subcutânea, como a gente já falou, ok? Próximo à pele, ó. Então, esses que quando tem uma hipertrofia a gente vê com mais facilidade, certo? Presente em tecidos frouxos, então, trato digestório, respiratório, urinário, genital, tecidos conjuntivos, né, frouxos, e também estão presentes em túnicas serosas, certo? Além de tecido frouxo, túnica serosa. Aí entra cavidade pleural, pericárdia e peritoneal. Essas cavidades que são muito famosas porque elas podem ter os famosos derrames, né? Derrame pleural, derrame pericárdico e derrame peritoneal. Aí a gente vem para falar da conversão dos vasos, que isso é muito importante também. Porque os vasos, eles vão se tornar troncos, certo, pessoal? Com o tempo, eles vão aumentar o seu diâmetro mais e vão se formar troncos. E temos 5 troncos muito famosos, que são os troncos lombares, intestinais, broncomediastinais, subclávios e troncos o quê? Jugulares. E cada tronco desse irriga e treina certas regiões. Por exemplo, tronco lombar, membro inferior e órgão pélvico. Tronco intestinal, órgãos o quê? Abdominais.
Tronco broncomediastinal, tórax, pulmão, tudo que está no mediastino. Subclávio, membros superiores e região superior do tórax. Jugular, cabeça e pescoço. E aí esses troncos vão se unir, vão formar agora os famosos ductos linfáticos. E aí que vão conduzir, por final, para a circulação venosa, certo? Então aqui, para vocês entenderem, temos capilares, formam os vasos, vão formar os troncos e vão formar os ductos. Então lembrem disso, certo? E fora isso, a gente sempre vai lembrar dos nossos órgãos linfáticos, certo? Lembrar disso. Vamos lá. E aí eu falo aqui também dos linfonodos. Vocês precisam lembrar a anatomia um pouco do linfonodo, porque o linfonodo ele tem medula, o linfonodo ele tem córtex, o linfonodo tem cápsula, né? Então, e é nele onde tem a filtração. Então, lembrar que a forma é normalmente ovoide, o pessoal diz que é um formato de feijão, certo? E aí ele tem uma camada externa, que é uma camada de tecido conjuntivo, que vai apenas envolver toda a camada de proteção, certo? E aí ele tem o que a gente chama de tecido linfóide, que é dois tipos de tecido linfóide, córtex e medula. O córtex é a camada externa, certo? Então a gente vai estar sempre falando que o córtex é a camada externa. E aí ela vai ter aglomerados de linfócitos B no córtex. Enquanto a medula é a parte interna, aqui ó, essa parte interna. E aí a parte interna tem, né, os que a gente chama de sinusoides, onde a linfa vai passar, e os linfócitos T, certo? Então, assim, predomina esse linfócito T na medula. A gente fala também dos folículos linfóides, que são os folículos primários e folículos secundários, certo? E aí os folículos primários contêm linfócitos B não ativos, ou seja, são onde está produzindo esses linfócitos, e folículo secundário é onde tem a proliferação, né, e a ativação do próprio linfócito B, certo? Essa aqui é a questão de maturação e proliferação, certo? Vamos lá. Ainda, só para falar dos sinusoides, que é os canais do interior. Então, a gente teria vários sinusoides sendo passados por aqui para onde a linfa vai ser transportada, né? Lembrar que temos células imunológicas no linfonodo, linfócito B e T. Então, como a gente já tinha falado, B predomina no córtex, linfócito T predomina na medula, certo? Então, linfócito B, lembrem, produção de quê? Anticorpo, imunidade humoral. Linfócito T, imunidade celular, certo? Os vasos linfáticos, que isso é importante, vocês vão esquecer isso, não pode esquecer. Vaso linfático aferente trazem a linfa para o linfonodo, certo? E os eferentes transportam do linfonodo para fora do linfonodo, certo? E aí vai para outro linfonodo ou já vai para algum tronco. Função, filtração e resposta imunológica, isso vocês já sabem, certo? Então aqui outra imagem, certo? Para vocês olharem, córtex, né, com linfócitos B, ok? E aí a gente tem, aí a partir do córtex mais interno, nós temos linfócitos T, certo? Aqui, ó. Córtex externo, linfócito B. Interno mais T, que já vai chegando na medula, que é onde predomina o linfócito T, certo? Então tem que lembrar disso. Aqui todo linfonodo sempre vai ter uma artéria chegando, uma veia saindo, certo? Então lembrem disso. E aí a gente vai falar agora da movimentação da linfa. Lembra que eu disse que músculos vão fazer isso? Então, os vasos linfáticos, pessoal, ele tem camada muscular, ele tem túnica muscular. Então, é essa contração dessa túnica que vai fazer o quê? Contrações o quê? Rítmicas. E aí, essas contrações rítmicas, né, vai ajudar a fazer o quê? A propulsão da linfa, a movimentação da linfa. Então, a gente vai ter a camada da túnica muscular, certo? Dos próprios vasos linfáticos. E temos também a movimentação da linfa por si só. Por qual segmento, meu senhor? Agora eu já falo dos músculos esqueléticos. Toda vez que estamos em movimentação, estamos fazendo movimento, esses músculos esqueléticos também ajudam a comprimir os vasos linfáticos. Então lembrem, por isso que paciente que fica muito sentado, ele vai ter problema circulatório. Lembrem disso, certo? E aí ele vai fazer essa compressão dos vasos. Então a função do músculo esquelético é fazer essa propulsão da linfa. E aí, a sequência de revisão que eu acho muito importante, vocês tendo isso na cabeça, vocês conseguem resolver tudo, que é o seguinte: começa-se com um espaço cego, né? Onde não tem nada ali, apenas uma saída, né? E aí a gente tem o líquido intersticial, que ao entrar no capilar se torna o quê? Linfa. Aí temos os capilares linfáticos, que vão aumentar os seus
diâmetros e vão se formar em vasos linfáticos, concordam? Os vasos linfáticos que levam a linfa para o linfonodo são os aferentes. Aí eu até esqueci de botar aqui, os vasos linfáticos eferentes, quando sai do linfonodo, né? E aí nos linfonodos teremos os sinusoides, certo? Na medula, que vai continuar fazendo esse transporte da linfa. E aí a gente vai ter os vasos linfáticos agora eferentes, eu coloquei aqui, ó, depois do linfonodo. E aí, saindo do linfonodo, iremos para os troncos linfáticos principais, jugular, broncomediastinal, subclávio, lombar e intestinal. E esses troncos, de formas diferentes, em locais diferentes, vão desembocar nos ductos linfáticos, que por fim vai devolver a linfa limpa para as veias subclávias, certo? Aí, ó, a gente fala dos dois ductos mais famosos agora, certo, pessoal? Porque assim, a gente tem que lembrar que cada tronco desse vai irrigar uma região, certo? Lembrar, jugular irriga cabeça e pescoço, tronco bronco, mediastinal vai irrigar o mediastino, subclávio vai irrigar a parte do tórax, lombar e intestinal também vai fazer irrigação mais já dos membros inferiores, lembrar disso, certo? E a gente vem para os ductos. E aí teremos dois ductos, tanto o ducto torácico quanto o ducto linfático direito. Esse aqui antigamente era chamado de ducto linfático esquerdo. Porém, é agora chamado de ducto torácico, porque ele está exclusivo ali na região do ducto torácico. Vocês estão ouvindo, né, algum carro aqui atrapalhando a aula de fundo, mas não se preocupem, eu vou continuar mesmo assim, beleza? E aí, pessoal, aqui tem diversas informações, ok? Muitas informações, mas eu quero que vocês peguem as partes principais, que é o seguinte: o ducto torácico, ele vai coletar linfa de ambos os lados do corpo. E aí ele é o maior, certo? Para a gente ver aqui, ó, o ducto torácico é o de azul, ó. Ele pega tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ó. Então ele predomina, é muito, ok? E aí ele vai coletar a linfa dos ambos os lados e ele está na região inferior ao músculo diafragma. Ele vai ter uma parte inferior que fica inferiormente ao músculo diafragma. E aí ele vai pegar justamente essa região e vai se originar a nível da L2, isso cai em prova, certo? Ele possui também uma base do ducto torácico, que a gente chama ela de quê? Cisterna do quilo, que é muito importante porque ela parece uma bolsa, por isso que a gente fala que ela é saculiforme, certo? E aí a cisterna do quilo, pessoal, é até uma junção de dois broncos, eu vou falar disso já para vocês, mas saibam disso. Existe a união de 3 troncos, na verdade, para formar a cisterna do quilo, na base do ducto torácico, certo? E aí o ducto torácico vai receber limpa do abdômen, da pelve, membros inferiores, entendeu? Até os troncos lombares também, troncos intestinais. Todos esses troncos inferiores vão estar relacionados com o ducto torácico, porque a gente está falando dessas regiões aqui, certo? E essa é a parte inferior dele, certo? Do segmento inferior dele. E aí, esse segmento inferior, pessoal, ele vai ascender, vai passar pelo diafragma, vai seguindo a aorta abdominal e vai chegar na parte torácica, onde ele vai unir com os troncos torácicos, certo? Esquerdo. E a gente vai falar deles agora, certo? E aí, ó, ele vai pegar, ó, tronco broncomediastinal, subclávio, jugular, todos os esquerdos, ok? Então tem que saber quais troncos vão estar desembocando, tanto os inferiores quanto os superiores, em cada ducto, certo? Aí, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, pronto, aqui. Ducto torácico, certo? Aí aqui temos o ducto jugular esquerdo, ducto subclávio esquerdo, aqui o tronco broncomediastinal, certo? Eu falei aqui ducto e ducto, né? Não, aqui são troncos, né? Tronco jugular esquerdo, tronco subclávio esquerdo, certo? Aí a gente vem para cá, para o ducto linfático agora. Ele pega só essa região aqui do tórax, né? Então ele vai ser formado pela união de 3 troncos: tronco jugular direito, tronco subclávio direito e tronco broncomediastinal direito, certo? Localização, encontra onde, pessoal? Na cavidade o quê? Torácica direita. Ele pega o tórax direito, certo? Função, aí vai receber linfa de onde? Do membro superior direito, lado direito do tórax, lado direito da cabeça, que pega toda a região direita. E aí ele vai esvaziar na subclávia direita e na jugular interna o quê? Direita. E o tronco torácico, que é o esquerdo, ele vai esvaziar na subclávia esquerda, no jugular interno esquerda,
certo? Então, assim, a localização é invertida. Só saber disso. Eu botei até uma revisão aqui, ó. O ducto linfático direito, ele vai receber apenas dos troncos do lado o quê? Direito. Jugular direito, subclave direito, bronco-medial direito. Como ele recebe apenas drenagem dos troncos direito, ele vai drenar o quê? Membro superior direito, lado direito do tórax, lado direito da cabeça e pescoço. E aí ele vai esvaziar na junção, né, entre veia subclave direita e jugular interno o quê? Direita. Já o ducto torácico, que é a questão a maior, né, que pega a restante todinha do corpo, ele é mais longo, ele fica a questão, tem a sua base abaixo do diafragma, a nível de L2, e aí ele vai, pessoal, ter sua origem, que é a cisterna do quilo. Lembra que eu falei disso? A cisterna do quilo, pessoal, é formada por dois troncos lombares, junto com o tronco intestinal, e aí forma a cisterna de quilo. Por que quilo, pessoal? Porque a linfa dessa região é muito amarelada, por causa da alimentação, o processo de quilificação. Daí, ó, os vasos vão ascender, vão passar pelo diafragma, vai seguir com a aorta abdominal e lá em cima, na região do tórax, no mediastino, ele vai ter, né, a participação do tronco jugular esquerdo, subclave esquerdo e bronco mediastinal esquerdo, certo? São os mesmos troncos do linfático direito, só que em vez de ser direito, o nome é esquerdo.